Mestre Sérgio Battarelli, uma honra para o canal MMA Debate conversar com você novamente, né? Você que escreveu ali com letras de ouro o seu nome dentro da história das artes marciais no Brasil e no mundo, né? Seja como lutador, como mestre, como promotor de eventos, como dono de evento, como árbitro. O seu nome é um dos nomes que está na prateleira de cima dentro da história das artes marciais no Brasil e é uma honra recebê-lo aqui novamente. Muito obrigado, o prazer é todo meu. É um prazer participar da entrevista. Mestre, essa já é a terceira entrevista que a gente faz, né? No canal MMA Debate, uma honra pela terceira vez estar entrevistando você. Então, para o pessoal que queira saber toda aquela sua história, desde o seu início das artes marciais, as várias competições que você for campeão, as várias modalidades que você é graduado, enfim, é só procurar no canal MMA Debate, Mestre Sérgio Battarelli, que tem duas entrevistas longas, onde ele conta toda a trajetória dele, e a gente vai tentar aqui nessa entrevista falar um pouco sobre temas mais atuais, enfim. É claro, uma pincelada ou outra em alguns temas históricos, mas basicamente a gente vai buscar falar sobre temas atuais. Mestre, fala um pouco pra gente do Box for You, né? Qual que é o planejamento do evento para o ano de 2023? Como é que está o calendário do evento? Bom, fazer eventos esportivos no Brasil de luta não é nada fácil. E ainda mais de boxe, mais difícil ainda, que o boxe no Brasil tá acordando de um longo sono, mas ainda tá meio sonolento. Não tá igual na época do Maguila, ou do Éder Joffre, ou Miguel de Oliveira, ou Servílio de Oliveira, ou depois do Popó. Então não é fácil não. É uma luta, sempre dá prejuízo, mas eu acredito que uma hora vai dar certo. Tem talentos, tem o Esquiva, que agora vai. Estamos só esperando marcar a data da luta dele pelo título do mundo, que deve ser contra o número 2, que é o Michael Zerafa da Austrália. A pandemia, o Boxing for You vinha numa embalada, né? A gente tinha um calendário bom para 2 anos à frente, aí veio a pandemia parou tudo, aí terminou os contratos com os patrocinadores e agora estamos recomeçando tudo de novo. Todo ano eu fiz eventos, mas não como eu gostaria. Eu gostaria de fazer pelo menos um por mês. Esse ano aqui agora estamos retomando, vamos ver. O plano é fazer uns 8 eventos, mas não posso garantir porque a situação do Brasil ainda não é das melhores. Mas estamos trabalhando. Alguma coisa boa vai acontecer. Mestre, a gente sabe de uma notícia recente, né, que seria a grande luta de um dos maiores de todos os tempos, o grande Triple D, né, o Golovkin queria, ele abriu mão da luta que ele ia fazer com o Esquiva Falcão. Fala um pouco pra gente qual que seria o planejamento, né, do Esquiva para essa luta, né, enfrentando um dos grandes nomes aí, para muitos, um dos grandes nomes de todos os tempos, e agora, fatalmente, ele deve enfrentar o Michael Zerafa, da Austrália. Fala um pouco pra gente sobre isso, né? Como é que foi essa mudança de planos, como é que ele recebeu essa notícia e como que seria, né? Como que você estava conversando com ele, enfim, a tática certa para vencer aquele que é um fenômeno, né? Isso dito por todos os grandes especialistas. O Robert Garcia, que é o treinador do Esquiva, e não é qualquer treinador, é um dos melhores do mundo, tem 12 campeões do mundo, e ele falou para mim: Esquiva ganha do GGG, pode marcar a luta. Quando aconteceu? Porque também surgiu uma opção há um tempo atrás do Esquiva enfrentar o Janibek, lá, o cazaque também, né? Que é campeão da WBO. Mas o dinheiro não era interessante, eu falei não. Porque quando você vai lutar com um cara de um nível desse, o dinheiro tem que ser interessante. Como eu falei na minha explicação anterior, a carreira do lutador é um trabalho, é um negócio, é dinheiro para ele. Tudo bem que eu ganho minha parte, mas é mais importante a ele. Pô, eu fui lutador, eu sei o que é isso. Então, não foi. Com o GGG, pela idade dele, ele já não se movimenta mais como antes. Então, o estilo dele encaixa no estilo do Esquiva, que o Esquiva tá com a vontade toda de ser campeão do mundo, tá jovem ainda, se movimenta bem, entra, sai, trabalha na linha de cintura. Então,
era perfeito para ele bater. Tinha que ter, ele sabe disso, que tinha que treinar muito para lutar os 12 rounds sem parar, entrando e saindo, e tá pronto para isso. Estratégia pronta, tudo certo, só esperando marcar a data da luta para colocar ele no avião, mandar ele para Los Angeles para iniciar o training camp. Aí vem o Golovkin que aí pede tempo para a IBF, que vai lutar com o Murata. Aí depois pede mais tempo porque vai lutar com o Canelo. Mas o que você acabou de falar, o nome era grande, então, pô, tá bom, a gente espera. Então tem uma, pô, o Esquiva tá desde maio sem lutar, mas faz parte, pô, vamos esperar a grande luta. Para que fazer uma lutinha pequena, arriscar, machucar? Então esperamos. E aí o prazo do Golovkin terminava no dia 14 de fevereiro para ele dar uma posição, e aí essa semana ele mandou uma carta para a FIB, para a IBF, com cópia para Top Ranking para mim, dizendo que ele estava abandonando o título, que ele não vai parar de lutar, mas que ele precisa de mais um tempo para treinar e papapá, e que ele não achava justo fazer o Esquiva esperar mais, e então que o Esquiva seguia no sonho dele, ele tá abdicando do cinturão. Eu acho que ele vai lutar com o Lara por mais dinheiro. Eu acho, minha opinião, pode ser que não. E aí o Zerafa, o australiano, que é o segundo do mundo, que já ofereceu dinheiro pro GGG, ofereceu muito dinheiro para fazer a luta na Austrália, mas não podia, porque o desafiante oficial é o Esquiva, e a FIB deixou isso claro. Tanto que se o Esquiva lutasse com o GGG, o Triple G, a luta ia valer os 2 cinturões, IBF e WBA. Então não tinha como correr. Veio carta da WBA e da IBF falando isso. Ó. Então a gente chegou num acordo aqui, o desafiante oficial pelos 2 títulos é o Esquiva Falcão do Brasil. Então o Zerafa não conseguiu. O Zerafa quer ser campeão do mundo, então não tem mais dúvida que vai ser ele. Só falta sair agora a carta oficial da IBF, que eu acredito que essa semana que vem, já sai, e aí vamos começar a negociar. Existe uma grande chance dessa luta ser na Austrália, porque tanto o Esquiva quanto o Zerafa não são grandes nomes nos Estados Unidos, não vende. Vende pouco, então o dinheiro é pequeno. Então é melhor fazer essa luta na Austrália, que eu tenho certeza que o australiano vai oferecer dinheiro, porque se ele ofereceu para o GG, é sinal que tem dinheiro. É mais difícil a luta para o Esquiva, mas tecnicamente o Esquiva é muito melhor que ele. Só se deu uma zebra muito grande. Quando eu contei isso para o treinador dele, o Robert, ele já gritou para mim, and the new, e o novo, entendeu? Que o Esquiva vai ser o novo campeão do mundo. Se no Brasil tivesse apoio, entendeu? Se um canal de televisão entrasse, tivesse patrocínio, a gente podia trazer essa luta para o Brasil. Não tem como fazer. Mas não tem, então eu não tenho nem como tentar negociar, entrar numa briga para fazer a luta no Brasil, porque eu não tenho respaldo financeiro. É isso. Mestre, falando nisso, né, falando em boxe, como é que você enxerga, né, o atual momento do Brasil no boxe, né? A gente tem aí vários talentos, vários deles agenciados por você também. Fala um pouco pra gente, né, da perspectiva, como é que você enxerga com toda a sua expertise o ano de 2023 para os nossos atletas, e quais aqueles que você reputa que tem uma grande chance de continuar com êxito, ou as novas revelações. Fala um pouco pra gente. Não, o boxe brasileiro vive um momento bom, apesar de muita gente falar que não. Tem muita gente que só vive do passado. O passado é importante para você criar o seu futuro. Mas você não pode viver no passado, você tem que viver no presente. Que aí o futuro passará a ser um presente, ou seja, uma realidade. E tá indo bem, pô. Tem alguns percalços, né? Mas, na minha opinião, agora quem tá na boca mesmo de ser campeão do mundo é o Esquiva. Ele iria lutar com o Gennady Golovkin, né? O GGG. Luta dificílima, mas tinha chance. Por que eu falo isso? Que a maioria aí que eu vejo, e me mandam comentário e tal,
que falam que Esquiva não tinha chance, o GGG, o Esquiva nunca lutou com ninguém. Pô, o Esquiva lutou com um monte de cara bom e cara duro. É que os brasileiros, infelizmente, os comentaristas de boxe no Brasil, sei lá em que mundo eles vivem. Esquiva ganhou na penúltima luta dele, depois dele ser o primeiro do mundo, ele lutou, só para citar dois, ele lutou com o russo, que tinha lutado o título do mundo, perdido por pontos, nunca tinha caído, nunca tinha tomado um nocaute técnico, sempre tinha ido por decisões na pontuação. A luta pelo título do mundo foi bem apertada e o Esquiva parou o cara, se não me engano, no quinto ou no sexto round. A própria Top Rank achava que ele podia perder a luta. Quando eu aceitei, eles falaram, pô, você acha? Eu falei, põe aí que vai bater, porra. Foi lá e ganhou. O Esquiva, ele responde de acordo com o adversário. Quando é um adversário muito bom, a cabeça dele funciona. E ele é um cara dedicado, apesar que muita gente, como não conhece, vê só ele lutar. Pô, tô com o Esquiva há quase 10 anos, a gente trabalhando lado a lado ali, desde que ele passou a profissional. E ele, quando ele tem uma luta dura, ele se concentra, aí o treino é duro. Quando ele tem uma luta fácil, ele não adianta, é o jeito dele, ele já não vai mais daquele jeito. Então é ruim lutar com um cara fácil, porque a cabeça fica relaxada, entendeu? Então, por isso que, desde que ele virou primeiro do mundo, eu não pus ele mais para lutar nada. Porque não quero que aconteça um acidente. E aí valeu a pena a espera e tal, as pessoas não entendem. Todo mundo cobrando, põe ele para lutar, esquiva. Graças a Deus, eu trabalho pela minha cabecinha, pela minha experiência, e o Esquiva segue a minha orientação. Graças a Deus não tem dado tudo certo, não deu nenhum contratempo até agora. Passamos susto, sim. Aí depois do Russo ele lutou pela eliminatória com um cara invicto, que estava na frente dele, que era o primeiro do mundo, se eu não me engano na época lá, o canadense, e ele estava ganhando a luta e teve um corte lá, puta cabeçada que o canadense deu nele, não foi de propósito, mas foi a cabeçada, parou a luta. Aí muita gente, mas o último round ele tava perdendo e o penúltimo o cara tava equilibrando. Porra, dois invictos, caraca, o primeiro do mundo contra o segundo. Todo mundo acha que ia ser um passeio no parque, que o cara ia destruir que o Esquiva ia destruir o outro sem deixar vestígio. Pô, não é assim. Você pega caras bons e acontece isso. Se pegar a carreira do Pacquiao, por exemplo, e começar a olhar no YouTube, você vai que teve luta dura. Perdeu, faz parte disso. As pessoas têm que entender. Faz parte do amadurecimento do atleta. Então, foi um belíssimo teste. Ele ganhou. Então, ele teve que fazer uma eliminatória. Então, ele não é o primeiro do mundo por acaso, igual muitas vezes acontece. Põe aqui, põe ali, o resto vai perdendo e sobe. Eu não quero desfazer de ninguém, nem citar nome, nem que é do Brasil ou de onde é. Isso acontece muito. O Esquiva não, o Esquiva teve que galgar degrau a degrau, pô, 30 lutas invictas, entendeu? E aí você fala, não adianta querer comparar as lutas que se fazem carreira no Brasil. O Esquiva lutou nos Estados Unidos, lutou na China, lutou na Estados Unidos e China, é isso. Acho que ele não lutou mais. Ia lutar de novo na China. Mas só luta dura, pô. Não, pegou morto lá. Aí você vai olhar o cartel do morto. Não é bem assim, entendeu? Mas não vou também ficar discutindo e não respondo a ataques. Cada um tem sua opinião, acho muito legal. Pô, coloca a opinião, mas não ataca, entendeu? Não ataca. Falar é fácil. Comentarista de internet é facinho. Faz isso, faz aquilo, devia fazer isso. Não é assim, pô. Quando você vira um manager, um gerenciador de carreira, ou um promotor, mas o promotor nem tanto, que o promotor promove. Então, se um perde, tudo bem, ele pega o que ganhou, vai embora. Mas um gerenciador de carreira, que é o meu caso com o Esquiva, foi com o Robson e tarará, tarará. Você tem que pensar primeiro no lutador, pô, na pessoa, no Esquiva Falcão, pessoa, no homem Esquiva Falcão. O que é bom para ele, o que é bom para a família dele, o dinheiro que ele vai fazer,
Não é simplesmente vai pondo e depois, pô, o cara largou a vida de olímpico. O trabalho dele é esse. Se acabar a carreira dele, vai fazer o quê? Então tem que fazer dinheiro para quando ele parar, a vida dele seguir na boa, que é o caso do Esquiva. O Esquiva tá tranquilo, pô. E agora vai ser campeão do mundo. Por quê? Porque com o Zerafa não tem discussão. Com o GGG ele tinha chance, porque o GGG tá velho, já não tem mais aquele velho pro boxe, entendeu? É só olhar a luta, mesmo a própria luta com o Murata. É só assistir a luta. Pô. Ele ganhou do Murata, ganhou. O Murata, se lutar com Esquiva, perde. Por quê? Porque o Murata vai pra frente, troca porrada e leva murro na cara um atrás do outro. Por isso que se fudeu, desculpa o palavrão, com o GGG. Como é que vai trocar com um cara que é trocador? Não dá certo. Já o Esquiva não, o Esquiva é técnico, o Esquiva não pega. Agora, não é o Esquiva não pega, põe lá qualquer, põe lá qualquer um, ele derrubou, como já derrubou um monte. Mas no nível de campeões do mundo, ele não pega. Mas ele tem que dar sequência. O Mayweather, falando da atualidade, já aposentou, mas é um lutador que todo mundo sabe quem é, não pega também, pô. Então a técnica vale, e o Esquiva se movimenta muito bem. Então todo mundo tinha essa sensação que o Esquiva tinha chance. Agora falar como o GG correu. Na minha opinião, não correu, pô. Não achou a luta interessante, porque pode ser que não gerava o dinheiro que ele queria, e aí ele vai lutar com o Lara. Também não tem nada certo isso. E aí gera um dinheiro e ele defende o título dele WBA, porque ele só abandonou, pelo que eu sei até agora, o da IBF. Mas eu já vi que a WBA também já obrigou ele a se posicionar, ou luta, porque ele ficou enrolando o Esquiva um ano, porra. Eu fico irritado aí no meu tom de voz, me perdoem, é que isso me irrita muito. Então, voltando aqui ao assunto, o Esquiva, o mais importante para mim é a carreira dele como negócio dele. Não sou eu que estou levando porrada lá em cima, é ele, pô. Então tem que levar com cuidado. As pessoas não entendem isso, mas também entendo. O fã é assim mesmo. Então a gente não fica chateado, a gente entende. Mas não vamos fazer o que os caras querem, só vamos fazer se a gente achar, não, esse é o caminho certo a seguir, a gente segue, entendeu? Paciência. O Robson teve 2 chances pelo título do mundo, uma foi meter a mão absurdamente, né? Tanto que eu entrei com recurso, ganhei o recurso, lutou o título de novo e aí não conseguiu. Mas também não quero entrar nesse assunto não, porque não é legal. Eu acho que ele ainda tem chance, se derem a chance para ele na categoria certa, com o tempo certo, o treino certo, ele vai ser campeão do mundo também. Mestre, você sempre produziu grandes eventos, seja de Vale Tudo, de MMA, seja de eventos de trocação, seja também de boxe. Fala um pouco pra gente qual a visão que você tem, né? Você que produziu e produz grandes eventos de boxe, né? De lutadores profissionais, lutadores ranqueados. Qual que é a visão que você tem desses eventos hoje em dia de boxe, né? Com regras diferenciadas em que colocam lutadores profissionais ou ex-lutadores profissionais com celebridades, enfim. Você acha que esse tipo de evento é benéfico para o esporte, né? Porque ao mesmo tempo ele consegue trazer uma visibilidade para o boxe, enfim, ou você acha que não é uma boa escolha? Qual que é a sua visão sobre esse tipo de evento de boxe? Pô, eu acho legal. Eu sou a favor. É igual quando eu comecei a fazer o Vale Tudo no Brasil com o IVC. Pô, boxe, os caras criticavam no mundo inteiro. Isso é absurdo. Tá aí o UFC, tá aí o MMA no mundo, pô. Aí quando eu comecei a promover boxe feminino no Brasil, todo mundo também criticou. Pô, absurdo, pô, as mulheres para hoje o boxe feminino tá gerando bastante dinheiro, é um grande negócio, é muito legal de ver. Esse tipo de evento é um evento de entretenimento, né? Você não pode contar com uma competição, um campeão do mundo e tal. Isso é a minha opinião. É um entretenimento, é luta, mas é entretenimento, é um show. Sou contra? Não, pô. Isso é bom pro boxe? Lógico que é. Você vê que todo lutador de MMA, nome grande do UFC, tá lutando boxe.
Ele não está lutando MMA. Todo mundo quer lutar boxe. As pessoas aqui no Brasil têm que entender que o boxe fora do Brasil sempre foi e continua sendo grande. E sempre foi maior do que o MMA. Não adianta brigar. Não, não é. Aqui no Brasil o MMA é maior. Fora do Brasil, não. E aí você começa a comparar as bolsas de um ou de outro, mas de top. Você vai ver que a diferença do boxe pro UFC, que é o que paga, o Bellator, que está em segundo lugar, não paga. Não paga. Pô, não chega perto do que paga o Ultimate, não adianta também ficarem bravos. O CEO do Bellator é meu amigo, o Scott Cooker. Quem colocou ele no MMA fui eu. Ele era representante americano do K1 na época que eu era vice-presidente mundial do K1. E ele também torcia o nariz pro MMA. E, pô, depois o primeiro evento que ele fez do Strike Force MMA, ele colocou um Grace para lutar, pô, me pediu ajuda, você pode ajudar nisso, naquilo. E ajudei, e tá aí o negócio, entendeu? Então as coisas viram de virar, do verbo eu viro, você vira, nós viraremos. As coisas dão certo. A exposição para o boxe é muito bom, o nome do boxe volta à tona, é muito legal, pô. Agora, eu não concordo é você pegar um puta lutador da atualidade para lutar com um cara que não saiba nada, porque vai dar merda. Vai dar merda. Mas do jeito que tá sendo feito aí pelo mundo, eu acho legal. Não sou contra não, é bom para todo mundo. Bom para os veteranos que estão chance de voltar, ganhar um dinheiro. E bom para quem aparece, o youtuber também ganha dinheiro, esses caras aí e tal. Dos youtubers todos, o Jake Paul é um cara que sabe lutar, eu sempre falei isso desde quando ele começou, ele sabe lutar. Tem umas coisas que eu falei há muitos anos atrás, não ligado a isso, mas outras previsões que eu fiz aí, tem uma entrevista minha com o Marcelo Alonso de, pô, sei lá, 10 anos ou mais. Eu falei um monte de coisa que aconteceu, sabe? Vou lá assistir e começa a ver o que passou, eu não estava errado, igual eu tô falando agora. Não estou errado, o negócio é bom. Se eu tiver a oportunidade de promover, eu promovo, lógico que eu promovo. É entretenimento, pô. É bom pro esporte, é bom pro nome do boxe. Falando nisso, né, você com todo o seu know-how, seu conhecimento do boxe, né, teve a luta do Jake Paul contra o grande Anderson Silva, né, um dos maiores lutadores de MMA de todos os tempos, e o Anderson acabou no final do último round tomando um knockdown que acabou sendo decisivo ali para a derrota dele. Como é que você enxergou aquela luta? Com certeza você viu, né? Qual que você acha que foi o erro do Anderson? Foi um erro de preparação, um erro técnico? Ele cansou, enfim. O que você acha que ele devia ter feito diferente para ter vencido aquela luta? Não acho que o Anderson errou, não errou. É que são dois esportes diferentes, as pessoas se enganam, pô, boxe é boxe. Só boxe é boxe, não é o cara que luta MMA, que é campeão e, porra, vou lutar. Não é assim simples não, porra. É outro esporte. Você vê o que o Popó fez com o Pelé, porra. E eu sabia que isso aconteceu, falei para amigos, porque agora eu parei de falar em... Você é um dos poucos ainda que eu dou entrevista, porque eu não gosto de ficar falando, que aí polêmica, já me xingo. Aí o tempo passa e mostra que eu estava certo. Muita gente fala, mas o Anderson bateu no Júlio César Chaves Júnior. Eu não estou desmerecendo o Anderson. O Anderson é um gênio. O Anderson é um tremendo atleta, um tremendo esportista. Entendeu? Ele aprende qualquer coisa de luta simples e rápido. Mas, pô, ele já passou de uma certa idade. Então, fica lento. Você olha o Anderson lutar, ele não tem mais a velocidade que tinha, não tem mais o reflexo que tem. O Jake Paul é um cara novo e sabe lutar boxe. O Jake Paul sabe lutar boxe. E a cada luta dele ele tá melhorando. Ah, vai lutar com um cara bom, vai ganhar? Não acho. Contra o Tommy Fury, eu acho que ele vai perder. Porque o outro é boxeador, eu acho. Pode acontecer que não, pode entrar uma mão, porque ele pega, isso não tem o que falar, ele pega e pega mesmo. O Júlio César Chaves Júnior, quando lutou com o Anderson, ele nunca foi bom, mas ele foi campeão do mundo. Porra, ele foi levado a ser campeão do mundo. Eu acompanhei a carreira dele inteira na Top Rank. Era dos adversários escolhidos a dedo, porque ele vendia muito, ele gerava dinheiro por causa da torcida mexicana.
Então foi se esperando até o momento certo dele lutar e ganhar o título. E fazer ele treinar, porque aí ele treinou pra caraca e tal, entendeu? Essa é a diferença. Quando ele lutou pelo dinheiro. Tem história com droga, então não dá pra gente traçar uma linha e falar, não, ó, foi bom. Já as outras lutas do Anderson foi bom, mas o teste mais duro foi o próprio Jake Paul, e entrou a mão. Então, quando pega, não tem jeito, não tem o que ele podia. Ele fez o melhor dele. Eu sou fã dele, gosto dele, acho um puta lutador. E tem que, se ele tiver chance de continuar fazendo essas lutas, que são lutas de verdade, mas luta exibição, eu acho que tem que fazer, porra. Mostra o talento. Só que para ele pegar o ritmo de uns caras bons, ele tem que fazer luta, porque ele tem que pegar esse tempo, essa distância. E o que tem contra ele é a idade. Por mais que ele treine, por mais que ele seja um talento, por mais que ele seja gênio, a idade pesa, que é a velocidade e o reflexo. Mestre, agora não tem como deixar de falar, né, de um dos grandes eventos da história. Todo mundo, né, o meu canal, que é um canal old school, né, que a gente fala principalmente de muitas coisas do passado, né, e o pessoal é muito, muito fã do IVC, né, todo mundo sempre lembra das grandes batalhas, dos grandes nomes que passaram pelo aquele evento, né, lutas icônicas como a luta do Vanderlei contra o Arthur Mariano, que muitos reputam a maior luta de todos os tempos. Para você que ali foram 14 eventos, se eu não me engano, né, 14 eventos do IVC, você que viu ali tudo em loco, né, várias lutas arbitrando, fala um pouco pra gente, né, dentro da sua visão, você que viu tanta coisa dentro do mundo da luta, quais as lutas ali mais sangrentas que até hoje você se lembra, que até para você, uma pessoa que viu tanta coisa dentro do mundo da luta, até você ficou chocado, assim, quais as lutas mais marcantes ali, se você pudesse fazer um top 3, top 5, para você, as lutas mais marcantes da história do IVC? Marcantes. A melhor luta para mim foi Vanderlei Silva e Arthur Mariano. Essa luta é um clássico, foi considerada no mundo a melhor, até hoje ela é considerada a melhor luta de todos os tempos. Mas não foi a mais sangrenta nem de longe. Vou te citar 3 lutas rapidinho, vai, que foi sangrenta pra caraca. Jorge Pereira e Lara e Pelé, no IVC do Meliá, IVC 5. Aí você tem uma que não, eu fui árbitro de todos os eventos do IVC, e antes de eu criar o IVC, eu era sócio do Frederico Lapena no WVC. Aí tivemos um desentendimento, eu criei o meu. Mas no WVC ainda fizemos a luta e eu fui árbitro de todas, do Pelé e do Macaco. Foi muito sangrante. Essa luta, pô, o ringue parecia uma piscina de sangue. A luta foi no Maxud Plaza, agora não existe mais esse hotel. E eu lembro que saiu, eu devo ter em algum lugar guardado. Eu acho que eu tenho esse jornal. Na época era Notícias Populares, um jornal aqui de São Paulo só de crime. Saiu na primeira página. O cheiro do sangue embrulhava o estômago não era Rica, porque ali, como era o hotel mais chique na época do Brasil, quem ia assistir, cabia 1000 pessoas só, então era um público bem selecionado. E iam artistas, cantores, gente famosa, bons tempos. E realmente, você entrava no salão, você já sentia o cheiro de sangue, parecia um matadouro. E a outra foi Pelé e Joil, lá no Nordeste, lá em Maceió. Teve outras grandes, mas essas 3 é que eu digo que mais impressionaram pelo sangue. Falando nisso, mestre, da sua importância também, da sua visão, né, sobre o mundo da luta, né, todo mundo sabe que o grande Vanderlei Silva e o grande Mirko Cro Cop são 2 dos maiores nomes da história, 2 dos lutadores mais queridos pelo público, pelo grande fã, né, extremamente carismáticos. O Vanderlei teve a grande ascensão dele no seu evento, onde ele, daquele momento, a partir do que ele produziu no IVC, ele acabou indo para o Pride, e você teve o olhar clínico, né, de vendo o Cro Cop lutando eventos de trocação ainda, né? Você olhou para ele, viu, enxergou ali que ele tinha uma possibilidade de fazer também uma carreira dentro do MMA. Conta um pouco pra gente como é que é isso para você, né? Saber que
dentro das várias vertentes que você teve como lutador, como dono de evento, como árbitro, como agente de lutadores. Fala um pouco pra gente dessa honra que você tem também de ter colocado no cenário grandes nomes da história, né? O Vanderlei, através de um evento seu, passou até a ascensão mundial, e o Mirko, né, foi você que acabou enxergando nele uma pessoa que poderia fazer o sucesso que fez dentro do MMA. Conta pra gente desses dois grandes nomes e a relação que você teve com eles dentro do seu evento e no caso do Vanderlei, e também o Mirko, né, que você acabou colocando ele dentro do MMA. O Vanderlei, pô, é um craque. Tanto que ele perdeu a luta e eu continuei promovendo ele, porque o melhor lutador nem sempre ganha. E eu digo que é um dom que eu tenho, que Deus me deu. O meu dom é esse. Eu olho, às vezes, um cara do nada, começando a carreira, eu olho o jeito e tal, a postura, como ele se coloca, como ele enfrenta os problemas. Eu falo, pô, esse cara vai ser bom. Já fiz isso com vários e cheguei lá. Eu só preciso fazer um campeão do mundo no boxe agora, que no boxe eu nunca fiz campeão do mundo, mas dos outros esportes eu fiz vários, do zero. E o Vanderlei foi eu que levei ele para o Japão. Fiquei com ele acho 3, 4 lutas e depois o Rudimar falou que queria tomar conta da carreira, a gente não tinha nada assinado e aí o Rudimar passou a assumir. O IVC na época era o terceiro maior evento do mundo, graças a Deus eu tenho esse orgulho de falar. Na época era o Pride o número 1, o UFC o número 2, o IVC o número 3. Então todo campeão do IVC ou eu levava para o Pride ou levava para o UFC. Você vê que o próprio Chuck Liddell ficou famoso depois de ter lutado o IVC, ou seja, todos os grandes americanos que queriam entrar no UFC, eles vinham lutar no Brasil para tentar fazer o nome e entrar num evento grande. Então isso é uma coisa que eu tenho e ninguém pode tirar. E foi muito legal trabalhar com o Vanderlei. O Vanderlei é um ser humano 100%, eu sou fã dele até hoje. Ele tem um caráter corretíssimo e não tinha tempo ruim. Qualquer coisa você falar para ele, ele ia lá e fazia e, pô, sensacional. O Mirko foi o seguinte, aí eu fui pro Japão, por causa desses campeões que eu tinha, eu abri a porta lá no Japão e eu comecei. No Japão, muita gente pensa que o K1 não, porque eu vim do kickbox. Não, eu comecei no Japão por causa do IVC, por causa do Vale Tudo. Aí lá no Japão eu conheci o Ishii, o fundador, e na época presidente do K1, e aí ele comprou meu passe. E aí eu parei de fazer evento e comecei a trabalhar para o K1 e foram acho que 4 anos. Mas isso é outra história que também se eu contar vai demorar pra caraca. E aí o K1 queria criar a divisão de MMA. E aí o Ishii me chamou e falou, Sérgio, vamos fazer, o que você acha? Pô, tem como treinar os lutadores do K1 pra gente fazer um evento K1 contra a Pride, pá, pá, pá. Foi assim que nasceu essas coisas no Japão. Eu falei, tem, mas não vai ser fácil os caras ganhar, não, porque igual eu falei do boxe, um lutador de kickbox ou de boxe só para entrar. E isso naquela época, esses caras não tinham noção nenhuma de chão e nada de nada. Falei, pô, é outro esporte. Não, mas não tem problema, você pode preparar os caras. Eu falei, eu posso traçar estratégia. Porque eu tenho muita coisa para fazer, não tenho como ficar treinando ninguém, mas estratégia sim. Aí chamei um amigo meu, que depois virou meu sócio, era sócio em outras coisas lá nos Estados Unidos, o Jara, Marco já morreu, foi assassinado no Rio, mas na minha opinião até hoje ele foi o maior treinador de jiu-jitsu para MMA. Então um monte de gente discute, fala que não, na minha opinião é. E aí eu falei para ele, Jara, nós vamos treinar o Mirko. Ele falou, tá bom. Aí eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Eu falei pro Ishii, falei, ó, traz o Mirko, tem esse Bob Sapp aqui. Quem meteu o Bob Sapp no K1, no MMA, também fui eu, porque o Sangreco conhecia ele. Ele era ex-jogador de futebol americano e ele estava trabalhando, o Bob Sapp estava trabalhando como lavar cadáver. A carreira dele tinha acabado, o joelho tinha rompido.
E aí ele tomou na bolsa. Se eu não me engano, foi por isso. Mas ele não jogava mais futebol. Era grande pra caraca, mas não. Aí tava lavando defunto. E aí o Sangreco falou, pô, tem esse cara, vai traz pro Japão. Aí trouxe, né? O Ishii trouxe e tal. Quando eu olhei o tamanho do rapaz, eu falei, porra. Aí foi a mesma pergunta que eu faço para todo mundo que vai lutar a primeira vez. Os caras ficam muito bravos comigo. Eu fiz essa mesma pergunta pro Montanha Silva do Brasil. Não sei se você lembra dele, se as pessoas vão lembrar. Ele tem 2,20 m de altura na época, pesava 160 quilos com 8% de gordura no corpo. Ele era segurança do Café Foton, uma casa noturna aqui em São Paulo. Isso tem muitos anos também. E aí a primeira pergunta que eu faço para esses caras, ó, dá para você ganhar muito dinheiro lutando, mas você é frouxo ou não? E as pessoas ficam bravas comigo porque, pô, a maioria dos caras muito grande são frouxos, com todo respeito. Porque o cara é muito grande, então na rua todo mundo tem medo de encarar o cara. E aí o cara é frouxo, mas com o tamanhão dele ele intimida. Numa luta não tem tamanho. Então, geralmente, por que os pequenininhos são os mais valentes? Os pequenininhos tem que provar, porque ninguém respeita. Então, o pequenininho tem que sair na mão mesmo. Seja de qualquer esporte de luta. E aí ele falou, não, pô, tá me tirando. O Montanha ficou bravo comigo. Falei, então tá bom. Aí arrumei um treinador. Bom, mas essa é outra história. O Mirko foi a mesma coisa. Eu falei, Mirko, você é frouxo? Porra, ficou bravo. Eu falei, meu, só responde. Você não... Por que você ficou bravo? Você ficou bravo porque você é. Não, Sérgio, porra, tal. Aí tá bom, aí peguei o Jara e falei, Jara, eu preciso que você treine o Mirko pra ninguém pôr ele pra baixo. Porque na época era isso. Porque na porrada ele leva vantagem. Ele tem que defender queda. Se por acaso cair, ele tem que travar a luta para o juiz parar a porra da luta. Eu não quero que ele finalize ninguém. Eu quero que ele use o jogo dele. Que hoje o que eu vejo em MMA, muita coisa errada. Errada de estratégia é isso. O cara tem o dom do jiu-jitsu, da luta no chão, e fica querendo trocar porrada. E o outro tem o dom da porrada, fica querendo finalizar o outro no chão. Então esse é um dom que eu tenho, de eu olhar e falar, pô, esse cara é bom nisso, vamos trabalhar isso. Trabalha o lado fraco para ele defender, mas ele tem que ir no que é a praia dele. Entendeu? É assim. E aí eu falei pro Ishii, falei, ó, o Mirko vai virar o atleta número 1 do mundo de MMA. E ele foi, uma época foi. Aí depois ele perde pro Minotauro, que é uma outra história também, e aí eu já não tava mais trabalhando com ele, e deixa de ser o número 1, mas numa época, o Mirko foi o número 1. E isso é uma coisa que eu tenho comigo, foi eu que levei ele até lá. E aí a gente teve vários eventos K1 contra o Pride, pô, e aí eu levei o Luiz Alves, que era do Muay Thai aí do Rio de Janeiro, que morreu, um grande amigo meu, tinha experiência no MMA, então levei ele para treinar o Dedé, o treinador do Zé Aldo, também foi, ganhou um dinheiro lá comigo, ficou um mês. Então montei umas equipes e a gente foi preparando. Aí preparou o Mike Bernardo, o Lebaner quis treinar sozinho na França, mandei o Jara para a França um tempo, mas ele era o Lebaner era muito cabeça dura, então. Mas aí Bob Sapp, os outros caras todos treinando no Japão, aí foi muito legal, pô. Grandes lembranças do Japão dessa época. Mestre, eu lembro que a última vez que a gente conversou, eu fiz uma pergunta relacionada ao Rising, né, que ele estava ainda surgindo, e eu perguntei para você, você falou que ia esperar um pouco, um tempo, né, para ver se o evento ia vingar ou não, né, que a gente sabe que o Japão não estava passando por uma questão econômica muito grande e não tem os mesmos por trás, os mesmos, vamos dizer assim, patrocinadores que tinha na época do Pride. Eu lembro que você até pediu um tempo, assim, deixa passar alguns anos para eu ver se esse evento vai pegar ou não. Na sua visão, né, já se passaram alguns anos do Rising, né, ele não é um evento que faz ele não tem tantos eventos por ano, enfim, qual que é a sua visão sobre o Rising? Você acha que ele é um evento que pegou, que não vai passar do jeito que tá, né? E qual que é a sua visão sobre o mercado japonês? Né? Você conhece bem lá, você teve uma ligação muito forte no Pride, no K1, né? Fala um pouco pra gente como é que você enxerga o mercado japonês dentro do MMA,
Você acha que realmente o que está faltando para o Japão voltar a ser um polo de grandes eventos, como já foi há tantos anos atrás, onde em determinado momento ele era o país que tinha o maior evento do mundo, que era o Pride? Ah, o Rising não virou, não adianta falar que virou. Tem aí um evento ou outro, mas, porra, é igual os eventos que tem no Brasil ou evento pequeno dos Estados Unidos. Não virou. O problema é o seguinte, os caras mataram o MMA no Japão. Mataram. Por quê? Porque tinha envolvimento com a Yakuza. Não adianta falar que não, pô. A polícia foi atrás, foi isso. A polícia foi atrás dos canais de televisão. Aí falou, ou vocês param de mostrar isso aí, ou nós vamos começar a dar geral aí, pegar documento, olhar tudo. Foi quando a Fuji saiu fora. A verdade é essa. E aí venderam para o Ultimate comprou, não conseguiu fazer nada lá, teve que matar o nome. É uma longa história que eu conheço direito também, mas é outra história, é muita conversa para falar e tempo e nem sei se vale a pena eu falar. E é difícil virar, porque hoje o dinheiro grande está no UFC. A verdade é essa. Você vê que o Bellator não paga o que paga o UFC. A PKL paga um torneio que eu gosto do tipo, que é torneio de 8, que era o IVC, mas eles fazem em várias etapas. Eu faria num dia só, entendeu? Aí pagam 1 milhão. Mas não é um dinheiro que todo mundo ganha. É um cara só num torneio, entendeu? Você vê que já tem lutador hoje do UFC campeão ganhando US$ 1 milhão. Acho que tem, né? No boxe, porra, US$ 1 milhão não é um dinheiro tão difícil de se ganhar. Que aí volta aquela história que eu falei. Que o boxe ainda é o boxe. Eu acho que vai continuar sendo boxe por muito tempo. Mesmo porque, na minha visão, eu perdi um pouco o interesse pelo MMA, pelo UFC, porque perdeu a graça. Para mim, perdeu a graça. Por isso que eu me meti mais com boxe. Perdeu a graça, você olha umas lutas, umas coisas que eles pegam um desafiante, entendeu? O cara cisma lá, o Dana White cisma esse aqui que vai ser. Pô, não tem um critério, tinha que ter um critério pro fã ficar contente. É por isso que o boxe é grande. Pô. Você vai preparando dois caras, aí quando faz a luta, vira uma luta. Você vê que o Ultimate não tem mais aquelas lutas milionárias. Milionária é maneira de dizer, mano. Que é a luta que para o mundo, que todo mundo quer ver. Não tem mais. Porque eles mataram a porra do esporte. Pega um cara novo, relativamente novo, e já põe logo pro título. Então é muito difícil um cara relativamente novo lutar com um campeão e ganhar. Pode acontecer? Pode. Você tem um Poatan da vida aí que é um fenômeno. Anderson Silva, outro fenômeno. Poatan é um fenômeno, na minha opinião, mesmo nível do Anderson. Mas é difícil, e aí você mata o esporte. Mas o que eu acho, minha opinião agora, é que ele faz isso de propósito para ele não ficar na mão de lutadores como ele ficou um tempo na mão do McGregor. Então, se ele já destrói o cara, ninguém vai ficar enchendo o saco dele que eu quero mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. Entendeu? Essa é a minha visão. Então, para mim, perdeu a graça. Eu gosto de ver mesmo que demora, mas é os caras bons. Igual você vê no boxe agora o Fury contra o Zeke ou outros, os grandes que vão lutando entre eles. Demora, mas luta, aí gera dinheiro, mistura os promotores, vamos lá. Isso é legal, isso para o mundo. Aí os países árabes pagam um caminhão de dinheiro. Você vê que o Ultimate já não está mais viajando. O boxe é o que está mais rodando. Porque a fórmula do boxe, na minha maneira de ver como promotor, é melhor. Agora, se eu ver o Ultimate como a visão do Dana White e dos donos, tá errado? Não, porque o dinheiro fica para eles, pô. Vai dividir por quê? Entendeu? É questão de... Os caras têm o domínio do mercado. Não tem outra empresa para pagar igual. A única empresa que eu mais gosto, para ser sincero, que eu assisto, eu já assistia antes de passar no Brasil, mas agora tá passando, é o One. O One tem umas lutinha não menosprezando, não é pejorativo. Tem umas lutas, vamos por aí, umas lutas boas de Muay Thai com luva de MMA dentro da gaiola. Eu gosto. Eu gosto dessas misturas. Aí tem luta só de Muay Thai, com luva normal. Então eu já fazia isso. Né? Se você pegar a minha história, eu já misturava as coisas. Eu gosto disso. Acho as lutas do One mais empolgantes.
Mais do que Bellator, mais do que UFC, mais do que PKL, mais do que todos esses eventos. Agora, eu gosto mesmo, hoje em dia, do boxe. O que mais me atrai são lutas boas do boxe. Mestre, voltando a falar do boxe e utilizando novamente o seu grande conhecimento sobre a parte também, parte técnica, a parte de bastidores, você conhece todos os meandros ali do mundo da luta, dentro e fora do cage. Fala um pouco, na sua visão, né, o que você reputa que vários lutadores estão saindo do MMA para ir para eventos de boxe, né? O José Aldo é um deles, vai ter a luta agora do Jacaré contra o Vitor Belfort, né, que parece que está confirmada, né? E grandes lutadores estão indo para eventos de boxe mesmo. Você acha que isso aí é uma tendência? Como que você enxerga isso? Que o MMA está caindo um pouco de popularidade? Ou isso mostra a força do boxe, que sempre foi muito grande mesmo? Enfim, qual que é a sua visão sobre esse atual momento de alguns lutadores preferindo ir para o boxe e saindo do MMA? O boxe é o boxe continua sendo o boxe é o mesmo. O MMA mudou, pô. Ficou sem graça, o que eu falei, ficou sem graça. Muita gente não gosta mais de ver. O boxe não. O boxe você consegue juntar todos os públicos. O cara gosta de MMA, gosta de boxe. Nem todo cara que gosta de boxe gosta de MMA. O cara que gosta de kickboxing, gosta de MMA e gosta de boxe. Nem todo cara de boxe gosta de kickboxing. Entendeu? É isso. E aí é mais fácil você combinar uma luta e vender. É mais vendável um evento de boxe do que de MMA. Se você puser lá, vou assistir isso aí não. E o boxe não. E aí os caras estão indo porque o boxe é onde está o dinheiro. Mas não vai ser fácil ganhar dinheiro, igual você pega o Jacaré, que não é um lutador de boxe, você pega o Vitor, que fez umas lutas de boxe amador, ganhou do Holyfield, mas porra, o Holyfield já com 60 anos, fudido, não adianta falar que não, que porra, pegaram ele lá precisando de dinheiro e pra mim foi deprimente aquilo, eu me arrependi de ter assistido. O cara nem era nenhuma soma, nem nada, parecia um senhor que pegaram na esquina ali e falou, quer lutar um boxe? E ele foi para ganhar um dinheiro. Então não vai vender. Você tem que pegar um nome grande, por exemplo, o Vitor é um nome grande. Aí você põe ele com o nome grande do boxe, que vai ser, se eu não me engano, o evento principal, o Roy Jones Jr. Se fosse o Roy Jones contra ele, aí eu acho que vende, mas... Ou como anunciou uma época que ele ia lutar com o De La Hoya, aí o De La Hoya pegou Covid e desistiu. Aí vende. Mas tem que ter um nome grande de boxe. Senão não vende, essa é a minha opinião. Mas a grande prova é que o boxe está cada vez mais forte. Pô. Continua forte e agora o boxe está renascendo no Brasil. Se você que viu várias lutas ali em loco, vários dos maiores nomes da história, você teve uma convivência, né? Você conheceu eles e viu pessoalmente. Para você, em termos de luta de trocação, de kickboxing, peso por peso, quais os maiores, se a gente puder colocar ali? Sei que é difícil fazer essas listas, mas os 5 grandes nomes para você de eventos de kickboxing em trocação. Pô, Peter Arthur, Ernesto Rust, o Boyansky, Andy Hug e o Jerome Le Bonnet. Antigamente, né? Hoje em dia o Poatan. Agora ele é lutador de MMA, mas não sei na época, porque esses que eu citei, esses caras são grandes, sem sombra de dúvida nenhuma. E agora, falando dentro do MMA, né, você que sempre foi um striker, para você, quais os grandes strikers voltados ao MMA, né, os grandes lutadores em pé que praticaram MMA para você, né, em termos de técnica, de movimentação, enfim, os mais técnicos, os mais agressivos, enfim, dentro da sua preferência de lutadores, quais aqueles 5 que na parte em pé mais te agradaram dentro do MMA? Pode ser peso por peso. Bom, que lutaram, né? Que lutaram. Porque atualmente não adianta eu falar não que eu não acompanho. Eu sigo aí o Poatan, que eu gosto dele. Então que se sai bem, que se saiu bem. Maurice Smith foi um cara do kickboxing que se deu bem e soube usar
Um outro cara que ele era meio kickboxing, é o Bas Rutten. Ele era kickboxing, ele fazia lá um negócio do Japão, mas ele é holandês, ele vem do kickboxing holandês. Que muita gente fala, o Muay Thai holandês. Nada, é kickboxing. Hoje em dia todo mundo usa o nome Muay Thai, mas a maioria que se ensina é kickboxing. O Muay Thai mesmo é o da Tailândia, que hoje tem alguém fazendo coisa parecida, que é mais, que agarra, é outro estilo. Mas você vê a eficiência do kickboxing holandês é muito maior para o MMA, por causa do tipo de regra. Eu também não quero entrar nesse assunto, porque é complicado, tem que ficar explicando e tal. E aí eu não consigo lembrar outros das antigas que vieram do kickboxing. Aí tem o Mark Hunt, mas ele era muito forte, né? Ele se deu bem por causa da força dele e tal. Então, pode-se dizer também. E o próprio Mirko. O Mirko é um que, quando ele aprendeu a defender, ele usava o kickboxing dele. Pode olhar todas as lutas. Ele se defendia, o negócio dele era porrada, que foi assim que eu tracei a estratégia da carreira dele e deu certo e ele virou um dos grandes strikers. Terminar, mestre, você que foi um grande lutador de eventos de trocação, né, um grande lutador em pé, um cartel invejável, um cartel fantástico, você entende muito bem ali como que é a parte psicológica, como que é a preparação em todos os sentidos, e a gente sabe que o Poatan fez 3 lutas com a Adesanya, 2 em eventos de kickboxing, venceu as 2 e fez a luta no MMA e venceu também, né, e o pessoal já está praticamente fechado aí um possível rematch, ou seria a segunda luta deles no MMA, mas a 4ª luta deles na história, e as 3 primeiras 3 vitórias do Poatan. Como é que você enxerga uma 4ª luta entre os dois, né? E olhando pela perspectiva do Adesanya, né, que até hoje só perdeu para o Poatan, como você acha que devia ser o jogo do Adesanya para bater o Poatan? Né, ele teria que ser mais agressivo, teria que ser buscar mais jogar no contragolpe, ou tentar levar a luta para uma outra área, por exemplo, treinar mais a parte de wrestling, de chão. Qual que para você, com toda a sua expertise, seria o jogo certo do Adesanya, por exemplo, para tentar vencer o Poatan, que é algo que até hoje ele não conhece na vida dele? E um abraço, mestre, uma honra ter você novamente aqui no canal MMA Debate, sempre uma honra conversar com um dos maiores nomes da história, você que sempre solícito aqui ao canal. Sempre uma honra para mim receber você aqui. Fica o meu abraço aí e que 2023 seja um ano de muito sucesso para você em todos os seus negócios. Um abraço, mestre. Bom, vamos lá. A estratégia aí é psicológica. Pô. O erro dele não está na estratégia técnica, é psicológico. Pô, até engoliu ele psicológico. Ele já entra no ringue derrotado. Então, eu vou dar um exemplo. Mirko e Vanderlei. Pride. Quem criou as regras lá foi a gente. Essa é outra história também, quem sabe um dia eu conto. Então era 1 minuto só de chão e tal, que era para facilitar pro Mirko, meu, que o carro não queria, então fez os acertos lá com o Pride. Quando subiu no ringue os dois, eu tava junto, que o Vanderlei olhou pra cara do Mirko, cuspiu no chão e deu um passo para trás. Eu olhei pra cara do Mirko, o Mirko abaixou a cabeça, eu virei pro Jara e falei, perdemos a luta. Porque é assim, é o psicológico. O psicológico é foda. O Poatan não tem respeito nenhum. O respeito que eu quero dizer é não teme o Adesanya. E o Adesanya é o contrário. Ele respeita demais, tem medo. Então, aí é o trabalho psicológico. Ele tem que fazer o jogo dele, não é inverter o jogo, que ele é melhor. Mas o trabalho psicológico tem que ser muito. E no primeiro round ele tem que intimidar o Poatan para equilibrar a vantagem. Porque quando você, igual quem faz sparring, quem treina, não precisa ser lutador, mas faz sparring na academia e tal, pode reparar uma coisa, quando você vai fazer sparring com o cara é ruim. Você deixa ele crescer, pô, eu vejo isso acontecer direto nos treinamentos. O cara que é ruim bate no que é bom, e o que é bom não consegue, aí depois vai lutar uma luta, o cara apanha pra caraca e o outro que apanhou vai lá e bate, que é o que a gente chama de leão de treino.
Porque é o psicológico. Tudo é o psicológico, o mais importante. E o que o Adesanya, pelo jeito, não treina. E quando ele começa a falar muita besteira, quando o cara começa a falar muita merda nas redes sociais, o cara tá com medo. O cara que é tranquilo e tem confiança nele, você pode reparar, a não ser que o cara é um vendedor nato como o McGregor. Que aí ele vende, aí é outra história. Mas dá para perceber quando o cara tá fazendo um papel para vender pay-per-view, vender audiência, vender ingresso, e quando ele está tentando esconder uma fraqueza. É a mesma coisa quando tá na luta, o cara toma um golpe, dói e ele faz, balança a cabeça que não doeu, faz sinal com a mão. Aí é que doeu, pô. Quando ele não faz nada, porque não doeu. Quando ele mostra que, não senti, porra, sentiu, pode bater ali de novo que vai cair. O prazer foi meu, um grande abraço a todos. Espero que não tenha me parecido muito arrogante, não foi essa a ideia, mas é o meu jeito, é assim. Um abraço a todos, fiquem com Deus.